turma do aleluia? Aleluia! É a turma das palmas. Glória a Jesus. Se você não é da turma do glória a Deus, se você não é da turma do aleluia, se você não é da turma das palmas, nós temos que descobrir de que tribo que você é, meu irmão. Nós temos que descobrir de que tribo que você é, porque aqui nós somos uma igreja pentecostal. Aleluia! Aqui o glória a Deus é liberado, aqui as palmas é liberado, aqui o aleluia é liberado à vontade. Deus de mistério e poder. Palavra do Senhor aberta. Mudou, viu? Atos capítulo de número 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos que tem o costume aí de deixar o copo cheio de água debaixo do pé, né? Para não fazer isso não, amém? Porque senão na hora de levantar aí derrama água para todo lado aí. Se quiser beber água, vai lá no bebedouro e bebe lá, amém? Fica à vontade. Hoje a nossa escolinha está lotada de crianças. Glória! Graças a Deus, é o futuro da igreja. Manda abraço aí lá. Ô Espírito Santo de Deus, Santo de Israel. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E aquele que veio para adorar e para ouvir a palavra do Senhor, se prepare para receber uma palavra carregada do Senhor nessa noite, amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical, todo domingo, 9 horas da manhã, você está convidado, viu? Vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Parafraseando esse texto, nós vamos ler lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se você quiser ler ele no telão, pode ler. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Podeis assentar. Se aconcheguem na cadeira aí, fiquem à vontade. Glória a Jesus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Nessa noite nós rendemos graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, que está conosco e tem trago para nós a misericórdia do Senhor. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, que havia um cidadão que era coxo, que estava sentado sempre à porta do templo, e ele estava ali sempre pedindo esmola. E a palavra nos diz que ele era coxo de nascença. E aquelas pessoas naquela época, quando tinha alguma lesão, uma pessoa que não fosse totalmente perfeita, uma deficiência, isso mesmo, ele era considerado como se os pais dele haviam pecado e o pecado dos pais recaiu sobre os filhos. E a palavra do Senhor fala que aquele coxo estava ali
e todos os dias ele estava ali pedindo esmola, todo dia ele estava ali pedindo algo ao Senhor, as pessoas que passavam, e ele não podia entrar, ele não entrava no templo, porque essas pessoas deficientes não podiam entrar no templo. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro e João estavam subindo em direção ao templo para orar. E de repente eles batem o olho naquele coxo e vê ele ali, e eles são imbuídos ali pelo Espírito, e eles olham para ele e falam: olha, eu não tenho ouro nem prata. Mas antes deles dizerem isso, aquele coxo achou que eles iam esmolar alguma coisa a ele, dar alguma coisa para ele ali. E aí o que acontece? Eles batem o olho naquele coxo e falam para ele: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E eles pegam ele pelo braço direito, colocam ele de pé, e ele começa a andar. E de repente ele entra junto com Pedro e João pela porta chamada Formosa, e ele entra louvando ao Senhor, ele entra falando ali, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, amados irmãos, nos fala que ele de um salto ele se pôs de pé e passou a andar perfeitamente. E quando nós imaginamos com as nossas conjecturas que quando ele entra no templo, as pessoas começam a dizer: mas esse cara é aquele que estava sentado ali, é aquele que nós esmolávamos, é aquele que nós dávamos a ele uma marmita de comida, era aquele que não tinha condições de ficar em pé, mas ele está andando, ele está saltitando, ele está ali agora louvando ao Senhor. O que aconteceu ali? Aleluia! O que aconteceu? Como que esse homem conseguiu ficar em pé? E aí chega a notícia ali: foram os apóstolos, aqueles seguidores de Jesus, eles falaram para ele levantar, e ele se levantou no nome do Senhor Jesus Cristo, ele foi curado, e ele entra pela porta formosa, ele deixou de ganhar apenas as migalhas, ele deixou de ganhar apenas as esmolas, para ganhar algo muito maior, o conhecimento de Jesus, e pelo nome de Jesus, ele é curado, e entra louvando e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, muitas pessoas dentro da casa do Senhor estão às vezes como esse coxo, estão assentados e não conseguem se levantar. Elas querem apenas as migalhas, elas querem apenas aquilo que sobra, ela quer apenas aquilo, enquanto muitos estão vivendo o sobrenatural de Deus, ela está estagnada como esse coxo. Tempo de crente, tempo de igreja não quer dizer que você está vivendo o melhor dessa terra. Tempo de crente não quer dizer que você está vivendo o sobrenatural de Deus. Eu tenho 35 anos de evangelho, e nesses 35 anos nem sempre eu vivi o sobrenatural de Deus. Teve tempos que eu tive tribulações, teve tempo que eu me afastei da casa do Senhor, mas a palavra do Senhor fala que com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, e aquele que é do Senhor, ainda que ele se desvie, Deus busca de volta. Aleluia! Ribalaço, ele canta lá, balaço, ele canta lá, decanta lá, balaço, ele canta lá, balaço. Deus poderoso. A palavra do ser humano, a palavra daquele que está em Jesus, ela é uma palavra forte, verdadeira, e é se ensina ou não. O que passar disso aí procede do maligno. Nós parafraseamos esse texto com o texto de Tiago. Nós parafraseamos, e a palavra do Senhor diz aqui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por ser eficaz a súplica do justo. Amados irmãos, eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Essa tarde estava ali, deitado na minha cama, imaginando o que eu ia pregar essa noite. E nós temos que, a palavra de Deus fala, quando eu era menino eu falava como menino, mas hoje eu sou homem e deixei as coisas de menino. A palavra diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Pastor, mas eu tenho que confessar o meu pecado? Tenho. Eu tenho que confessar para o Senhor, pastor? Nem sempre. Nem sempre. A palavra diz para confessarmos uns aos outros.
Mas para que nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros, é preciso que cada pessoa saiba que a confissão do pecado, ela gera perdão, mas ela não pode gerar fofoca, ela não pode gerar exposição da vida de outro. Quando alguém confessa o seu pecado para você, é porque essa pessoa confia em você, e você orará para esta pessoa, e o pecado será perdoado. Quem perdoa o pecado é Deus, não é o homem. Por isso que nós não chegamos aqui, sentamos aqui, alguém vem aqui confessar o seu pecado. Não é assim, funciona. Agora, confessar o seu pecado é você dar nome a esse pecado. Não adianta nada você chegar aqui e falar assim: ai pastor, eu tenho uma fraqueza na área sexual, eu tenho uma fraqueza, pastor. Isso não é confessar pecado, isso é justificar pecado. Confessar pecado é dizer: pastor, eu tenho o vício da pornografia, e eu tenho caído, eu oro, eu peço perdão a Deus, mas eu recaio de novo. Esse é o meu pecado. Isso é dar nome a pecado. Quando você dá nome ao pecado e confessa o teu pecado, o perdão de Deus chega até você, e o arrependimento também, e você não vai cair mais. Agora, quando você começa a justificar o seu pecado: ai pastor, mas ele era tão bonitinho, ai pastor, mas ele era tão assim, ai pastor, mas aquele dinheiro veio estava na minha frente ali, ninguém viu, e eu peguei. Isso é justificar pecado. Deus não justifica você. Deus não justifica o teu pecado. Deus não justifica o seu pecado. Deus perdoa o seu pecado ou não perdoa o seu pecado. É simples assim. Ah pastor, mas pode acontecer de Deus não perdoar o meu pecado? Pode. O que nós cantamos aqui? Que nós somos um jardim diante do Senhor. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar contra a nossa comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Quando o meu coração não libera perdão, amado irmão, não adianta você orar para os outros, não adianta eu orar para você, porque o céu vai estar de bronze para você. Não adianta nada eu ficar aqui orando, calejando meu joelho por você. Se o seu coração não libera perdão, o céu está de bronze para você. Sua oração nem sobe o teto aqui. Agora, quando nós confessamos uns aos outros o nosso pecado, é sinal de arrependimento e de humilhação diante de Deus. De arrependimento diante de Deus. E o Senhor, Ele vai usar aquela pessoa para orar por você, para impor as mãos sobre você, e o seu pecado será perdoado pelo Senhor. Aleluia, Deus maravilhoso. Quando nós, amados irmãos, não confessamos o nosso pecado, nós podemos permanecer 20, 30 anos na igreja, e às vezes tem um pecado lá de 1900, lá vai bolinha, mas ele está ali, o pecado está ali, o pecado continua ali, o pecado está ali escondidinho, ali guardadinho. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma portinha dentro do coração, que ele não gosta que ninguém entre lá, porque ali estão guardados os piores pecados, os piores pensamentos. Ali estão guardados aquelas coisas que você não quer que nem Deus olhe. Mas eu quero dizer para você que Deus, através de Jesus Cristo, é um grande faxineiro. Deus, quando Ele entra no coração do homem, e Jesus começa a bater nessa porta, e essa porta é aberta, Ele vai entrar, Ele vai limpar, e Ele vai cear com você. E isso quer dizer intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você não vai viver de migalhas. Aquele coxo sentado na porta lá do templo, ele vivia de migalhas, ele vivia de pouca coisa. Para ele, se ele ganhasse um prato de comida para comer de dia e de noite, e ganhasse algumas esmolas ali, para ele estava bom demais da conta. Mas acontece que Pedro e João dão a ele algo muito maior, oferecem a ele muito maior. E o mais interessante é que a palavra diz que eles olharam atentamente, o coxo, ele olhou atentamente, ele estava esperando receber alguma coisa. Só que jamais passou pela cabeça dele que ele ia receber cura.
Jamais passou pela cabeça que ele ia receber cura. E quantas pessoas, como esse coxo, estão esperando uma cura, e essa cura não vem. Mas por que essa cura não vem? Porque os seus pecados estão ali, ocultos. Mas a palavra do Senhor fala que o que está oculto virá a ser revelado. Não adianta você se esconder atrás de uma capa de santidade que você não tem. Não adianta você colocar uma capa de felicidade se você está morrendo por dentro. Não adianta você tentar enganar o Deus que sonda o coração, porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, mas o Senhor esquadrinha o coração do homem. Eu sempre tenho dito aqui que nós não podemos viver pelos sentimentos, porque quando você vive pelos sentimentos, você vai comer só migalha. Quando você vive pelos sentimentos, qualquer coisinha te abala, e aí é como se fosse esses pratos, cada um tem um som. Talvez esse aqui é o pior prato que eu tenho aqui, ó. Som feio dele. Aí eu tenho esse, um som mais bonito, mas o mais bonito é esse aqui, ó. É aquele que dá um som que vai muito além daquilo que a gente espera. Se eu viver pelos meus sentimentos, se eu viver dando lugar à minha alma, para que a minha alma frutifique, para que a minha alma tal, você vai sofrer, você só vai comer migalha. Porque qualquer coisa te abate, qualquer coisa arrebenta com você, qualquer coisa te destrói, qualquer coisa te joga no chão. E aí, como Deus vai usar uma pessoa que não tem uma base em Cristo Jesus? A pessoa que tem uma base em Cristo Jesus, ela é uma pessoa altiva, ela prega a palavra com intrepidez, com ousadia, ela prega na unção. E se ela estiver em qualquer lugar, ela sempre vai ter uma palavra para entregar para alguém. Esse é o servo do Senhor, costumo dizer, parafraseando o pastor Abílio Santana, o verdadeiro crente, ele é carregador de cruz, expulsador de demônio. Ele olha, as pessoas são curadas, porque a oração do justo muito vale em seus efeitos. Então, quando nós dobramos o nosso joelho e somos honestos com Deus, e somos sinceros com Deus, as coisas do mundo espiritual acontecem, as coisas começam a mexer, o mar se abre para você passar, mas para isso você precisa ser sincero com Deus. A palavra diz que esse coxo, ele era coxo desde nascença. Então, desde criança ele foi acostumado com migalha, desde criança ele foi acostumado a pedir, desde criança ele foi acostumado a ficar ali, ó, me dá aí, igual a gente vê na rua aí, ó, o dia todo. E o detalhe, ele não estava na praça como muitos ficam aqui. Ele não estava lá tirando foto, como muitos ficam ali tirando foto. Ele não estava sentado, não, ele estava na porta do templo. E ele não podia entrar lá porque ele era coxo. Mas aí o que acontece? Depois de sei lá quantos anos, que a Bíblia não fala quantos anos esse camarada tinha, mas vamos supor que ele tinha 40 anos. 40 anos de vida aprisionado no chão, sentado no chão. E de repente passa ali um servo, 2 servos de Deus, e fala: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E nessa noite eu quero dizer para você, amado irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai da inércia, levanta e anda também, caminha com a igreja, não fica para trás não, porque se você estava coxo, Deus está te curando agora em nome de Jesus, para que você possa caminhar, para que você possa subir no monte, para que você possa orar pela madrugada, para que você seja um atalaia na mão do Senhor. Para isso é preciso que você seja honesto com Deus, confesse os seus pecados, entregue nas mãos do Senhor, confesse os seus pecados uns aos outros, para que haja perdão na tua vida. Não justifica pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo, não justifica o teu pecado. Aquele que justifica pecado, ele não quer mudança. Aquele que justifica o seu pecado, ele só sente remorso, ele não tem arrependimento. Mas quando você confessa o seu pecado, e confessar não é chegar a Deus, me perdoa, Deus perdoa. Mas a palavra do Senhor fala para você confessar. Quando você confessa, você assume a sua culpa. Certa vez
um juiz, decidiu que ele ia liberar um preso. E havia sido preso um rapaz, e esse juiz, ele pegou e falou assim: eu vou liberar esse preso, mas primeiro eu vou lá ver como que ele é. E ele se vestiu de pastor e foi. Só que ele colocou a carta de alforria do rapaz, de soltura do rapaz, dentro da Bíblia. Talvez alguns de vocês já ouviram essa história. Dentro da Bíblia. E chegou lá na cadeia, o guarda levou ele lá dentro, e o guarda não falou para aquele rapaz que aquele homem era o juiz. E aquele rapaz, ele virou para o juiz e falou: rapaz, eu vim aqui conversar com você, trazer uma palavra para você. Eu não quero saber de palavra nenhuma não. Vai pro raio, pro parto, você com palavra e tudo, que não sei o que, e tal, e xingou o juiz todinho. O juiz pegou aquela carta de liberação, rasgou e foi embora. Aí o rapaz pegou, o guarda chegou e falou assim para ele: rapaz, hoje você ia ser solto, mas pelas palavras que você disse, você assinou a sua sentença de condenação. Aquele homem que veio aqui era o juiz. Aquele rapaz foi condenado não pelo crime que cometeu, mas pelas palavras que ele falou, porque ele iria ser solto. Quantos de nós está rasgando a carta de alforria? Quantos de nós estão presos na dívida, está preso na enfermidade, está preso em um relacionamento, está preso em algo ali, e o Senhor vem para te dar a sua carta de alforria. Mas o Senhor quer ouvir de você alguma coisa, e você, a única coisa que você faz é lamuriar. Ai, ó céus, ó vida, eu não aguento mais. Só murmura, sendo que a palavra do Senhor fala que a graça dele nos basta. Ninguém aqui está imune de passar por provas. Ninguém está imune de passar por tribulação. Mas tribulação quem traz é o diabo. Deus não tenta ninguém não. Quem tenta é o diabo. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo porque procurou com as próprias mãos? Tem sofrimentos que você pega com a sua própria mão e traz para a sua vida. Já preguei isso aqui. E aí você fica como aquele coxo, parado, você não consegue seguir. Por quê? Porque você não dá conta. Porque você está atolado até o eixo nos seus pensamentos, naquilo que o homem fala para você. Quando você, amado irmão, entender que nós estamos nesta terra sendo provados o tempo todo, você vai começar a agradecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque a prova, ela produz perseverança, e a perseverança produz esperança, e a esperança vai produzir em você uma fé maior. Certo dia eu vi uma postagem de uma pessoa, e ela falava assim: vigiai e orai, não é orar toda hora. Aí eu fiquei pensando: poxa, a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Como é que não é orar a todo instante? Quantas vezes eu trabalhava em Divisa Nova e eu vinha de madrugada de carro, eu vinha pregando para mim mesmo, eu vinha orando, eu vinha pregando para mim mesmo. Quem conhece eu há mais tempo, eu já ter visto, eu costumo andar falando sozinho na rua, converso com Deus sozinho andando na rua. Às vezes eu estou dentro de casa, né, Gabriel? Estou dentro de casa. O Gabriel viajou comigo para Belo Horizonte um dia e falou que eu fiquei o tempo todo. O tempo todo, eu falo sozinho mesmo. Só que na verdade eu não estou falando sozinho, estou falando com Deus. E quantas respostas Deus já não me deu dessa forma. A maior alegria do ser humano é você ser do Senhor, é você ter o carimbo do Senhor em você, dizendo que você é propriedade exclusiva dele. Quando você tem essa certeza, você não vai viver mais de migalha, até porque a palavra diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Sabe por que muitos de vocês, muitos de nós, passa lutas financeiras, passa lutas na saúde, passa luta de tudo quanto é jeito? Porque você pede mal, porque você não sabe pedir.
Se você mora lá na roça, você pede a Deus uma Ferrari para andar na roça. Ferrari não é carro de andar na roça. Você está às vezes com uma enfermidade, está passando por uma enfermidade no estômago e está pedindo para Deus curar a sua cabeça. Você pede mal, entende aí, gente? Isso é importante aí. E aí você pega e fica nessa situação. Ah, pai, eu preciso de comida na minha casa. Tá, mas o que você tem feito por isso? Ah, pai, manda comida aqui para casa, eu não tenho nada para comer, mas você tem 2 braços, 2 pernas, mas não quer trabalhar. Como é que fica esse negócio? Você está lá com 5 contas de água para pagar, 10 de luz para pagar, e está descansando em paz e não está nem aí. Aí no dia que o cara vai lá cortar sua luz, Deus tem misericórdia de mim. Mas o que você fez para mudar isso? Milagre é aquilo que eu não posso fazer. Milagre é aquilo que Deus faz. Ah, Senhor, não sei o que, eu estou precisando de uma roupa nova. Mulher que gosta muito de falar isso. Eu não tenho roupa, no seu meu guarda-roupa tem 500 vestidos, 200 pares de sapato. E aí? E às vezes tem um irmão que vem lá em todo culto, ele está com a mesma roupa. Ele só tem aquela mesmo. Ele tem uma peça para trabalhar e uma peça para vir na igreja. E você tem 200 pares de vestido, 200 pares de sapato. E aí o que acontece? Você não ajuda o teu irmão? Você quer que Deus derrame uma bênção para você, mas você é avarento. No Correia da novela. Avarento. Você recebe lá o teu dinheiro, você sabe que teu irmão está em falta. Você não ajuda ele. Tem pessoas, uma vez uma pessoa chegou para mim e me falou assim: ah, eu estou passando dificuldade, eu estou passando isso, aquilo outro. Eu vou contar isso aqui, não é cavando nada, não precisa ver a que ponto chega o caráter do ser humano. A pessoa chegou em mim e falou assim: eu estou passando dificuldade, minha filha está passando, não tem nada, não tem leite, não tem nada e tal. Não, vamos resolver isso. Saí eu e minha esposa, fui lá, comprei, fiz uma compra para a pessoa, entreguei para a pessoa. No outro dia fiquei sabendo que a mãe da pessoa tinha dado uma compra para ela e ela tinha ido no cais e ganhado mais uma. Pessoa enganosa, mau caráter. Isso é mau caratismo. Isso é mau caratismo. Existem pessoas desse jeito aí, gente. Tem gente desse jeito no nosso meio. Nós vivemos uma experiência que eu e a minha esposa, que nós ficamos 6 meses de boca aberta aqui. Nós vivemos isso aqui dentro da igreja 2 vezes. Pessoa chegar aqui, passar o mel na boca da gente, enganar a gente. Agora, você acha que eu estou preocupado com isso? Estou não, sabe por quê? Eu fiz aquilo que a palavra fala para fazer o bem a todos, principalmente os irmãos da fé. Agora, se a pessoa me enganou, ela que se resolve com Deus para lá. As pessoas têm que começar a entender, amados irmãos, e aqui eu quero deixar a palavra rema dessa noite para você. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Essa formosura é Jesus. Essa porta é Jesus. Quando você entende que você está passando pela porta, você está adentrando, amados irmãos, ao direito da sua salvação. Agora, muitos, amados irmãos, vão ficar para trás. Muitos vão ficar, não serão muitos que serão arrebatados, não. Muitos vão ficar para trás. Todo culto que tem aqui eu falo a mesma coisa: Jesus está voltando. Porque eu como pastor, dispenseiro das coisas espirituais, eu tenho que falar para vocês que Ele está voltando. Eu tenho que falar isso para vocês, que a palavra traz a renovação da sua vida. É a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai vir nos buscar.
É Ele que tem nos preparado, dia após dia, para poder estar morando nas mansões celestiais. Então entenda que a correção é para que você consiga entrar lá. A correção é para você entrar lá. Não adianta você ficar aqui. Porque não sei o que. Porque não sei lá mais o que. Não sei mais o que lá onde. Eu sou assim, eu sou assado. Eu não é síndrome da Gabriela. Perdão pela palavra que eu vou falar aqui, mas vamos parar de ser cara de pau, gente. Vamos parar de ser cara de pau. Tem gente com síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, então você vai para o inferno. Aí. Porque quando a palavra do Senhor Jesus entra no nosso coração, ela traz transformação. Se você não professa o fruto do Espírito, amado irmão, você não tem o Espírito Santo. É isso que eu tenho pregado aqui há muito tempo. Mudança pela palavra, e você vê que está mudando quando o fruto do Espírito se manifesta em você. É assim que acontece. Não existe outro caminho. Tem gente que quer pegar atalho, quer isso, quer aquilo. A Bíblia fala: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio. Olha, eu não te conheço não. Senhor, mas no teu nome eu curei. Eu não te conheço não. Senhor, mas no teu nome eu preguei tua palavra. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Eu não te conheço. Nessa noite que você olhe para esse coxo e tenha esse coxo como algo para você se espelhar. Ele pediu esmola, pediu migalhas, recebeu migalhas, mas no final ele recebe cura e salvação. E ele entra no templo orando e agradecendo e pulando e saltando e glorificando a Deus. Chega de crente mimimi. Chega de crente Nutella. Vamos ser raiz, gente. Vamos ser crente raiz. A nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, tudo tem que ser uma extensão do céu, porque nós vamos morar lá. Se você não consegue conviver com um com o outro, se você não consegue nada disso, amado irmão, eu sinto lhe dizer como é que você vai viver na glória. Deus preparou, Cristo está preparando as mansões celestiais para nós. Como que eu vou viver numa mansão celestial no céu? Não dá, não tem jeito. Devemos viver em paz com todos. Devemos viver em paz com todas as pessoas. Quando nós vivemos em paz com as pessoas, as coisas acontecem na nossa vida. As coisas vão acontecendo. E vão acontecendo não porque eu quero, porque o Senhor Jesus faz acontecer. Tem muita gente que tem um mal incontido dentro dele. E tem um mal que é pequenininho assim. E Tiago fala sobre esse mal. Que está lá, abre para mim. Tiago 3:8. Mas nenhum homem, paga a luz, por favor. Mas nenhum homem pode domar a língua. Pode domar a língua. E um mal que não se pode refriar está cheio de peçonha mortal. Peçonha quer dizer veneno. Em algumas traduções vai estar escrito assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Aí hoje eu estou na igreja, glória a Deus, aleluia, e tal, e pai, e tal, e está acontecendo, e eu estou voando, eu estou glorificando e tal. Acaba o culto, estou indo embora, dou um tropeção. Que não sei o que, isso não é vida, que não sei para que essa raiva, essa pedra está aqui, que não sei mais o que e tal, e sai aqueles impropérios. Mas saiba que no dia do juízo tu dará conta até das tuas palavras. Eu já falei certa vez aqui, já vivi
Já passei por vários ministérios pela minha profissão. Eu me lembro que um dia eu era da Igreja Batista do Calvário, em Manhuaçu, onde eu me converti. E passou um tempo. Um dia eu fui fazer uma visita, uma amiga minha me convidou para fazer uma visita na Igreja Brasil para Cristo. Quem já ouviu falar dessa igreja? Chamou Brasil para Cristo. Durante muito tempo foi a maior igreja lá de São Paulo, o maior templo de São Paulo. E eu fui lá, e quando eu cheguei lá, o pessoal tinha. O pessoal tinha. O pessoal do louvor estava todo mundo de banco. Para quem não sabe o que é isso, estava todo mundo de prova no banco, todo mundo impedido de exercer seu ministério. O pastor deu um chá de banco neles todos. E eu cheguei lá, tinha uma amiga minha, que tocava guitarra, tinha uma outra que tentava tocar baixo, a mulher do pastor tocava teclado e eu era baterista da igreja, tocava na igreja também. Estava aprendendo ainda também, não era grandes coisas na época. E as meninas pediram para mim, toca com nós no louvor aí, cara, não tem ninguém para tocar, tá todo mundo de prova aí e tal. E nesse tocar na igreja, eu fiquei 6 anos nessa igreja. Lá foi as minhas maiores experiências ministeriais, porque lá eu fui levita, fui pregador. Lá eu aprendi muito com os pastores da época lá. E eu quero dizer para você o seguinte: quando o Senhor tem que usar você, Ele pode levar você a qualquer lugar. Mas antes de te levar a qualquer lugar, Ele vai te levar na casa do oleiro. Ele vai começar a te moldar. Deus Ele chama muitos, mas escolhidos são poucos. Deus não vai te colocar na frente de nada se você não se permitir ser moldado. Deus não vai colocar você na frente de nada se você andar por vistas. Deus não vai te colocar na frente de nada, sabe por quê? Porque Ele sabe que você vai dar com os pés pelas mãos. Deus, Ele não enxerga até na porta como eu enxergo, Ele está vendo lá na frente. Agora, aquele que se permite mudar, aquele que se permite moldar, você vira uma bomba atômica na mão de Deus. E Deus começa a te usar de formas que você nunca imaginou que Ele te usaria. Aqui na igreja nós temos uma política aqui que nós usamos aqui, lá na sede, o pastor Josué também usa. Nós trabalhamos vidas para trabalhar para o Senhor. Nós cuidamos de vidas para que essas vidas tenham seus ministérios. Por quê? Para que a pessoa possa trabalhar para o Senhor, para que você tenha o que entregar para o Senhor lá no dia que o Senhor perguntar: o fulano, o que você tem na tua mão aí para mim? Senhor, eu tenho almas aqui, eu ganhei tantas almas aqui e tal, cuidei dessas almas. Agora, e se você não tiver nada? Se você não tiver nada para entregar para o Senhor, como é que vai ser? Nós sabemos, não é eu que falo, não, a palavra fala que vai separar ovelha de cabrito, de bode. Como que você quer chegar lá no final? Se Deus te deu um talento, Deus deu um talento para essa menina aqui, para Carol cantar. Não vou cantar não, porque minha voz é muito feia, não posso cantar, não sei o que, eu sou laranja, não sei o que, não posso cantar, então não. Aí Deus dá um talento pro irmão ali, irmão Carlinhos de pregação. Não vou pegar, porque eu não sei ler direito, e eu tenho vergonha, não sei o que, está enterrando o talento. Pois eu quero dizer para você: não enterra seu talento, multiplica o seu talento, multiplica o seu talento. Nós não podemos ficar simplesmente como esse coxo ficaram. Porque eu tenho plena convicção, como 2 e 2 são 4, que depois que esse coxo ele é curado, ele passou a ser um testemunho vivo dentro daquele tempo, daquilo que Jesus fez na vida dele. Então nessa noite expressa o que Jesus está fazendo na tua vida.
Nessa noite, abra a tua boca e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou lá daquele lugar que eu estava, para me trazer para cá, para me poder fazer eu crescer. Eu não estou falando de igreja, não, eu estou falando do lugar que você estava, lá do teu passado. Não prego placa de igreja. Por mim, amados irmãos, nem tinha placa ali, porque eu prego é Jesus Cristo. A placa é uma convenção, porque eu faço parte desse ministério, mas a placa é uma convenção. Então, não estou aqui pregando placa de igreja, é quadrangular, é isso, não. Eu estou falando que Jesus agradeça a Ele por Ele ter tirado você do pecado e te tirou lá do lamaçal onde você estava até aqui, e te trouxe para um lugar para você ouvir a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a palavra, não é o homem. O que liberta é a palavra, é Jesus Cristo entrando na tua vida. É pelo sangue de Jesus Cristo que você é liberto. Você hoje tem que agradecer ao Senhor, porque o sangue foi vertido na cruz para que você tivesse vida. E quando Jesus estava lá pregado naquela cruz, era você que Ele estava vendo. Era na eternidade Ele estava vendo você. A palavra do Senhor nos fala que Davi fala para o Senhor: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Amado irmão, você tem andado em espírito? Você tem andado em espírito? O Espírito de Deus, Ele está em você. O Espírito Santo, Ele está falando com você. Por quem você tem andado? Por quem você tem brigado? Coisa mais triste e chata que existe é uma pessoa ficar falando: não, que salva é a minha igreja que salva. Que salva é nós aqui que somos salvos. Tem gente que é assim. Ele não está salvo em Jesus, ele está salvo na placa da igreja dele lá, véio. Mata pela placa da igreja, mas é incapaz de liberar perdão sobre a vida do irmão. O destino dessa pessoa é triste. É triste. Porque ele está apegado, irmão, numa placa de igreja. Ele está apegado no irmão. Se o irmão vier, eu venho. Se o irmão não vier, eu não venho. Ah, quem vai pregar hoje? Ah, hoje vai pregar o pastor Márcio. Então, nossa, pastor Márcio é meio cajadado, não vou não. Quem vai pregar? Vai pregar o pastor Lucimar. Pastor Lucimar, ele é meio cajadado. Ah, não, vai pregar a irmã Pão. A irmã Pão é mais suave, então eu vou. Isso aqui não é fast food, não, hein? Onde você chega lá, eu quero 2 hambúrguer, alface, queijo molho especial, cebola e pizza no pão com gergelim. Isso aqui não é McDonald's, não, hein? Você não vem aqui para escolher o que você vai ouvir, não. Você vem aqui para ouvir o que Deus quer falar com você. Se você está esperando que eu vou chegar aqui e você vai falar para mim assim: pastor, prega lá em João 3,16, que é uma palavra assim, sabe, para quem é novo. Eu pego que o Senhor mandar eu pregar. Se você gostar ou não gostar, é problema teu, resolva-se com Deus. As pessoas têm que entender que isso aqui é inegociável. Princípios é inegociáveis. A Bíblia fala que ai de quem, por quem vier o escândalo. Que o escândalo ele é inevitável, mas ai de quem, por quem vem o escândalo. Eu tenho orado a Deus, eu tenho falado com Deus: Senhor, tira o pecado de cima dos altares. Tem um monte de gente aí que está desviado por pecado que viu no altar, por pessoas que estavam com a vida toda esquisita, toda bagunçada, e estava lá, oh, aleluia e tal. Por isso que tem muito gente desviado aí, porque o exemplo não vem daqui. Quem congrega comigo que sabe o tanto que eu sou chato para dar o microfone para alguém pregar aqui na igreja. Não dou oportunidade para qualquer um, não. Depois de um tempo caminhando comigo, aprendendo aqui com a gente, aí sim. Mas enquanto isso não acontecer, não vai. Ah, pastor, mas eu estou podando meu ministério. Não, meu filho. Eu estou zelando da noiva de Cristo. É diferente. Eu estou zelando da noiva de Cristo. Isso aqui é responsabilidade demais. Você pregar uma palavra.
Se fosse para pregar, baseado na teologia que temos, podia ficar aqui 5, 6, 10 horas pregando. Mas a gente vai até onde o Espírito Santo manda. E hoje eu vou até aqui. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, e aquilo que faltou ele complete. Mas saiba de uma coisa: você, amado irmão, não é para ficar sendo pisoteado, não, comendo migalha, não. Tem maná para você do céu, tem comida para você do céu. Vou dar um exemplo aqui: detesto ir em festa de gente rica. Eu até falei isso aqui já, não gosto de ir. Se nem me convidar, eu não vou. Chega lá uns negócios esquisitos que não enche ninguém, entendeu? Garçom demora 3 horas para passar, para colocar um copo de guaraná no seu copo. Eu gosto de festa de gente que nem eu. Tem coxinha, tem cachorro quente, para eu não comer salsicha, mas tem cachorro quente, tem pão com carne louca, tem guaraná barrecola, tem aqueles guaraná mais ou menos laite, tem esse guaraná, mas você come à vontade. Você sai de lá e ainda sai falando mal, ainda não queria comer mais, né? E tem uns espertos que ainda falam assim: ô dona, me dá um pedaço de bolo para levar minha mãe, já vou passar a mão em casa. E tem gente que faz isso ainda. No aniversário da minha menina, aconteceu um negócio desse, só que foi mais engraçado ainda. A mãe da menina estava na festa. Ela chegou assim: me dá um saquinho de surpresa para minha mãe, que ela não veio não, a mulher estava lá. Eu falei: misericórdia, glória que Jesus tem poder. Então, amados irmãos, o maná é como se tivesse um banquete aqui para você, ó, com tudo que você gosta. Cai para dentro e come. Fica com fome não. Cai para dentro e come. É o Senhor que está mandando. Come, alimenta, sai cheio, sai batendo a barriga. Comer pra caramba, graças a Deus. E agradeça. Porque o maná que está sendo hoje ministrado aqui vai ser diferente do maná de quinta-feira lá no Jesus é o nosso convidado. Vai ser diferente do culto de mulheres da terça-feira. Vai ser diferente do culto de sexta-feira. Vai ser diferente do jovem sábado. E vai ser diferente da escola bíblica domingo. E vai ser diferente da escola bíblica, do culto da família à noite. Cada dia Deus renova esse maná. O maná que fica para o dia seguinte ainda apodrece. A palavra fala isso. Ele enche de bicho. Então come hoje o maná que Deus está te dando. Aleluia. Glória a Deus. Come hoje do maná que Ele está te dando. Maravilhosa coisa é esse maná. Aleluia. E eu já estou imaginando no dia das bodas do Cordeiro, Marisa. Estou imaginando lá, no dia das bodas do Cordeiro. Nós vamos comer à vontade, nós não vamos engordar, nós vamos poder sentir. Jesus que vai nos servir. Eu vou estar numa ponta da mesa. O irmão, como é que é o nome do irmão mesmo? O irmão Rodrigo vai estar lá na outra ponta. Ao mesmo tempo que Jesus vai estar me servindo aqui, vai estar servindo ele lá, e nós vamos estar comendo à vontade. Nós vamos estar lá, gente, nós não vamos ter choro. Abre aí Apocalipse 21:4 para mim. Ninguém vai chorar, ninguém vai ter ranger, apaga a luz aí, ranger de dente, não vai lá. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós vamos participar do maná lá, ó. Passa e tal. E o Senhor, e o que estava sentado sobre todos, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Nós vamos comer lá com Jesus, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade. O que é isso? O pecado não nos alcançará mais. Canta lá, balás, canta lá. Deus e mistério, aleluia. Ainda bem que esse púlpito aqui é forte, né? Quebrar esse púlpito. Aleluia. O maná está aí, meus irmãos. Come do maná. Alimenta do maná. Eu não sei, eu vi um negócio de beleza um dia desse aí, eu até falei aqui do dia. Parece que quando a gente ri, a gente movimenta não sei quantos músculos da cara. Mas quando a gente cabunha, a gente fica com um monte de músculo travado. Vamos rir! Vamos rir! Porque nós vamos ser salvos em Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Oh Deus de mistério e poder, Deus Santo de Israel.
aleluia. Fica de pé aí no teu lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.